Aconteceu, você fica sabendo aqui, pessoal, no nosso Papo Antagonista. Então, nosso primeiro destaque que a gente vai tratar hoje foi de uma entrevista que o presidente Lula deu ao portal Brasil 247. E aí, nessa entrevista, Lula falou sobre a questão do arcabouço fiscal, sobre o marco fiscal. Diz que esse marco fiscal agora só vai ser entregue, o texto, na verdade, só vai se tornar público quando eles retornarem, quando a comitiva do presidente retornar da viagem a Pequim, a China. Vamos lembrar que a comitiva do presidente embarca no próximo sábado, agora dia 25, para a China, e tem uma agenda programada até o dia 31 de março em Pequim. Só no retorno é que o presidente Lula deve apresentar esse texto do arcabouço fiscal. E a gente vai chamar o nosso time agora para cá, para a tela, o Wilson Lima e também o Rodrigo Oliveira. Vamos debater esse assunto com a gente. Rodrigo, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Papo Antagonista. Rodrigo, quero começar com você falando, repercutindo um pouco mais essa fala de Lula, então, deixando para apresentar o texto mesmo desse arcabouço fiscal apenas para o retorno dele, né? E o que se fala já ali nos bastidores do Palácio do Planalto é que não vai ser bem no retorno, não, de que deve demorar mais uns dias, pelo menos uns 10, 15 dias ali, para que Lula apresente de fato esse texto do arcabouço fiscal. Rodrigo, quero te ouvir sobre esse assunto. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Kenzo. Boa noite, Wilson. Boa noite, Duda. Boa noite aí ao pessoal que acompanha a gente pelas redes, pelo YouTube. Assim, vamos começar pela parte boa, né? Como eu sempre falo aqui, a nossa ideia aqui é um jornalismo independente, não é um jornalismo de oposição, né? Que são coisas diferentes. A parte boa é o seguinte, houve pelo menos alguma responsabilidade nisso, né? Não, o Lula está certo quando ele diz, olha, não dá para apresentar o arcabouço e sair correndo e ir para a China, né? Seria realmente um disparate. Mas o fato é que não está pronto, né, gente? Esse arcabouço está repetindo aquela história das 72 horas, né? Todo dia, não, espera mais 72 horas, mais 72 horas, e ele nunca sai. O fato é que acabou repercutindo mal para o mercado esse atraso, porque ele indica que tem uma força aí da ala política ideológica do governo que está impedindo que isso avance, né? Então, o Haddad tem sido visto como uma pessoa que teria aí um plano que é um pouco mais alinhado com o mercado, né? E essa ala política está fazendo força para que isso não saia da forma como foi desenhado pela área econômica do governo, né? Então, o Haddad, inclusive, já foi pedir bênção para o presidente do Senado, para o presidente da Câmara, estava tudo bem, mas o Lula ainda não está convencido, pelo menos aparentemente, esse arcabouço ou calabouço fiscal vai ficar aí para abril. No mercado, o que aconteceu? O Lula acabou azedando o clima, né? A gente vinha em dias de otimismo aí na parte dos juros, especificamente. Os juros futuros vinham cedendo constantemente, consistentemente, e hoje inverteram, voltaram a subir, né? A chance de um corte para maio passou aí as probabilidades de 40%, mais ou menos, que era a precificação que o mercado estava fazendo, para uns 30%. Então, teve um recuo do que o mercado estava imaginando, né? E é engraçado, a gente repete isso com uma certa frequência, o Lula acaba estragando justamente o que ele diz ser o seu objetivo, que é baixar os juros, né? Toda vez que ele resolve falar aí com os amigos, e essa entrevista, inclusive, só para fazer um parênteses aqui, ele está meio confuso, né? Ele esquece que está ao vivo, fala palavrão, volta, fala para cortar, não, isso aí vocês editam, e 2 ou 3 vezes alguém alerta ele que ele está ao vivo, mas ele parece que não está concatenando muito bem ali aquele momento como sendo um momento de entrevista ao vivo. Muito à vontade, né, com um jornalismo mais amigável, e aí acabou que esqueceu esse tipo de coisa, mas na parte do arcabouço fiscal especificamente atrasou e o mercado viu como uma sinalização ruim, né? Além de outras coisas que ele trata nessa entrevista. Fala em desestatizar a Eletrobras de novo, reclama sobre a autonomia do Banco Central, reclama de novo do cidadão, presidente do Banco Central. Aliás, ele chama 2 pessoas de cidadão, se fosse Roberto Campos Neto ia ficar preocupado, que é Moro,
né, o ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que ele chama de cidadão, né? Então, parece que não é um bom negócio ser um cidadão no mundo do Lula, né? Mas ficou o arcabouço para abril, ou sabe-se lá quando. A verdade é que não vai sair nem tão cedo, né? Wilson, quero te ouvir agora sobre esse estica e puxa ali dentro do Palácio do Planalto, a ala política com a ala econômica também. Na sua visão é isso? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Kenzo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Duda. Boa noite para você que nos acompanha nesse nosso chat. São 6h22, é isso? No meu relógio são 22. No teu também, Kenzo? 18. 6h18. O meu relógio está adiantado. Está adiantado, Wilson. Deixa um pouquinho para não chegar atrasado. Mas, enfim, vamos lá. O Lula ele fala uma coisa importante nessa entrevista, que ele vai ter 24 horas de voo, né? Durante esse período ele vai conversar muito com o Fernando Haddad. Mais do que com o Fernando Haddad, ele vai precisar conversar ali muito com o Arthur Lira e com o Rodrigo Pacheco, né? É bom lembrar que essa viagem vai ter uma comitiva de 27 deputados e 12 senadores. Então, durante essa viagem, o Lula vai sentir um pouco o termômetro do que pode e do que não pode passar, e justamente desse estica e puxa, né, do Palácio do Planalto e também da ala ideológica do governo Lula, né, o que o Congresso é mais palatável ou não. Então essa viagem, ela vai servir para isso. O Lula é muito bom, né, o Kenzo, de construir uma narrativa, né, de construir um discurso. E nessa entrevista hoje, parece que ela foi encomendada, né, inclusive tem até um detalhe curioso, né, porque ontem na agenda do Lula não estava escrito o veículo para o qual o Lula ia dar entrevista, né? Hoje, quando todo mundo percebeu que era um site alinhado ao governo federal, ficou todo mundo, nossa, né? Nossa, que surpresa, né? O Lula falar com uma mídia amigável, né? Quase um novo cercadinho petista. Mas o Lula vai aproveitar essa viagem para fazer esse ajuste, né? Esses ajustes aí no projeto de arcabouço fiscal. E quando ele fala isso, né? O Rodrigo tá certo. Quando ele fala, mas de certa forma é bom o Lula jogar isso para mais tarde, também tem uma questão de discurso aí, né, Rodrigo? Também tem uma questão do Lula aproveitar esse íntere aí, essas 24 horas, essa viagem para a China, para azeitar, para saber o que de fato vai passar, o que não vai passar, e ele joga essa justificativa de que não pode apresentar uma proposta de forma, né, muito afobada, né? E aí ele agora vai tentar costurar melhor esse novo arcabouço fiscal com o Congresso Nacional. Porque uma coisa é fato, se depender do Lula, inclusive nós já falamos aqui sobre isso, se dependesse exclusivamente do Lula, não ia ter mais teto de gastos, entendeu? Então, assim, esse arcabouço fiscal aí, ele talvez seja aí um teto de gastos meio, né, bem frouxo, né, para falar uma palavra bem chula. Então, essa viagem do Lula vai servir justamente para que ele tenha essa temperatura do Congresso e sinta o que pode ser apresentado, o que não pode ser apresentado, o que pode ser aprovado, o que não pode ser aprovado. Vai ser basicamente isso. Duda Teixeira, muito boa noite. Seja bem-vindo, Duda. Quero te ouvir sobre esse assunto também. Boa noite, Kenzo. Bom, só lembrando que o Brasil tinha um teto de gastos que funcionava bem, e o PT e o Lula atacaram muito o teto de gastos, dizendo que iam colocar uma outra coisa no lugar. No começo isso era uma âncora fiscal, agora fala-se em arcabouço. E a hora que derrubou o teto, todo mundo ficou inseguro de achar que o governo ia voltar a ficar ainda mais irresponsável nos gastos. E é claro que a hora que não tem nada para pôr no lugar, essa insegurança só aumenta, né? Duda, quero te ouvir agora sobre uma outra repercussão de um outro trecho também dessa entrevista do presidente Lula. A gente vai trazer agora para vocês um outro recorte em que Lula foi questionado e pela primeira vez ele falou que quando ele estava preso ali em Curitiba e ele recebia as autoridades, os promotores, os delegados na cadeia, ele disse que todas essas visitas que ele recebia essas autoridades sempre perguntavam para ele, né? Como é que você está? Você está bem? E vamos ver o que ele disse aí. Mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu for esse Moro.
Tá aí. Duda, quero te ouvir, então, sobre essa fala do presidente Lula, então, mostrando muito a raiva dele ainda, né, que ele tem do ex-juiz e agora parlamentar, senador Sérgio Moro. Bom, Kenzo, Lula, além de boca suja, que a gente já sabia, ele é um ressentido, que a gente também já sabia. Toda a carreira dele é essa coisa achando que ele foi um injustiçado e que, uma vez no poder, ele vai poder correr atrás e perseguir todo mundo que reprimiu ele ou atrapalhou a vida dele no passado. Continua sendo assim, né? A sorte aí do Moro é que ele, como senador, ele conseguiu ter o fórum privilegiado e vai conseguir se proteger do Lula. Senão, podia estar muito bem encrencado. Wilson, quero te ouvir sobre essa fala. Antes de eu chamar o Wilson, o senador Sérgio Moro, inclusive, publicou lá no Twitter, a gente vai mostrar, o Matheus vai mostrar para vocês agora aí o tweet de Moro, falando aí, respondi às ofensas pessoais do presidente Lula. Nesse mandato, ele já ofendeu agricultores, policiais, militares, Ministério Público, presidente do Banco Central e até os livros. Chega de querer se vingar do povo brasileiro. Foi o que disse Sérgio Moro. Aqui a gente mostra os dois lados da notícia, pessoal. Wilson Lima. É isso, né? É a forma é o Lulinha Paz e Amor, né? Acho que é a nova forma dele. Utilizou um termo mais selvagem, né, em relação ao Sérgio Moro. Em outros tempos, e de novo, eu odeio essas equivalências de A ou B, mas de vez em quando elas são necessárias. Quando o Jair Bolsonaro falava coisas parecidas, Golden Shower e etc., ali no cercadinho do Palácio da Alvorada, tinha a turba do PT que já apresentava pedido de impeachment e não sei o que mais, e tem que ter impeachment e tem que não sei o que e tal. O Lula falou isso, ninguém falou nada.